Antes de começar, me diga de que lugar do mundo você está ouvindo essa história, porque o que vai atravessar sua alma é intenso, comovente, transformador, inacreditável. O vento do deserto passava pelas cortinas do caravansarai como um segredo antigo. Cheiro de cardamomo, poeira, couro. Zerra mantinha a cabeça erguida, mas as mãos tremiam. Naquele amanhecer vermelho, seu pai assinou o papel que trocava futuro por dívida. Som de pena no papiro, som de corrente no peito. A sentença: Zerra seria entregue como mercadoria ao sultão desconhecido de Kidar, Idris al-Zahir. Revolta. Injustiça. Vergonha. O coração batia em compasso grave, o batuque do destino. O coração lembra antes que a mente compreenda, ouviu a voz da avó, lembrança que volta quando a dignidade precisa de trincheira. Zerra apertou o lenço azul, gesto de resistência. Se não podia escolher o caminho, escolheria como pisá-lo. Uma fortaleza invisível que ninguém negociava. A rua fervia. Vendedores gritavam, crianças corriam, homens examinavam camelôs e tapetes. Ninguém pesava lágrimas. Um intendente do palácio chegou com soldados e um selo dourado. Está feito, disse o pai, voz estilhaçada. A mãe tinha o terço de oliveira nos dedos. Esse contraste, luxo de uns, pobreza de outros, acendeu no peito de Zerra um vulcão contido. Desejo reprimido de permanecer, de fugir, de quebrar correntes. A liteira esperava. Madeiras escuras, cortinas bordadas. Zerra subiu e o pano se fechou como pálpebras contra a cidade. O caminho até o palácio atravessava dunas e um céu de ferro em brasa. Cada balanço despertava memórias, romãs no quintal, o primeiro livro, a avó costurando esperança. Tudo ficava para trás. E o tambor invisível seguia marcando. Pararam num oásis. O intendente ofereceu água e tâmaras. A partir de hoje, senhora, suas vontades passam pelo protocolo. Meu nome é Zerra, respondeu, firme. Nos olhos do homem surgiu um respeito involuntário. Havia nele algo que não combinava com a frieza da função. Intriga. Presságio. À tarde o céu escureceu numa tempestade breve. A areia dançou em espirais. Dentro da liteira, Zerra fechou os olhos e repetiu, como oração que afia a coragem: o coração lembra antes que a mente compreenda. Sob o medo, uma chama teimosa e lúcida. Se existisse uma porta, ela a encontraria. Se existisse uma senha, ela a diria. O palácio surgiu como navio cravado na areia, torres claras, cúpulas turquesa, janelas em lágrima. A luz do entardecer acendia mosaicos. Guardas abriram o portão. O pátio exalava jasmim e cedro. Fontes cantavam. Pavões cruzavam o mármore. Luxo que fascina. Beleza que humilha. Excesso que pergunta: quanto vale uma vida? Zerra desceu. O mármore frio mordeu os pés. Servas vieram ao encontro. A chefe, Safia, inclinou-se. Bem-vinda, Zerra. A palavra soou estranha, mas não vazia. Aqui a água leva poeira e um pouco do medo, disse Safia. Zerra respirou, sem render-se. Resistência não exclui cuidado. Nos banhos, o vapor perfumado envolveu a angústia como véu morno. Olhos de rosa, dedos delicados, silêncio respeitoso. Você tem mãos que conhecem trabalho, comentou uma serva. Zerra fitou o reflexo tremido da água, uma jovem com fogo nos olhos e asas escondidas. Não sou mercadoria, disse para si. Sou carta fechada. Vestiram-na com seda marfim bordada a ouro pálido. No colo, um colar de safiras claras, leve como promessa, pesado como fardo.
Safia trouxe um espelho de cobre. Você está linda. Beleza é armadura e também janela, respondeu Zerra. O coração alternava coragem e tremor. Dentro, o batuque tornava-se sutil, compasso de espera. Conduzida por corredores de arabescos, Zerra viu tapeçarias contando guerras, alianças e milagres. O palácio tinha memória, e essa memória respondia: o coração lembra antes que a mente compreenda. Sentinelas observavam com disciplina de teatro. Segredos nos tetos. Segredos em Safia. Segredos em Idris. No terraço, a cidade respirava além das muralhas. O muezim cantou o crepúsculo e a voz subiu como flecha. Zerra pediu força, lucidez, proteção. Pediu um recomeço possível. Safia trouxe chá de menta. Amanhã, cerimônia. Esta noite, descanso. Descanso às vezes mente, quando a mente é quieta, o coração se lembra. Na sala das noivas, uma candeia ardia com chama teimosa. Almofadas macias, tapetes que parecem jardins, cortinas que respiram junto. Zerra caminhou devagar. Sou Zerra, sou neta de Amina, sou filha de Laila, sou ferida, mas sou força. Lá fora, o vento repetia canções. Dentro, o mantra voltava, o coração lembra antes que a mente compreenda. Um ruído leve. Uma menina entrou com bandeja de lampiões e frutas. Para a senhora. Meu nome é Zerra. Eu sou Nura, disse, sorrindo. Havia nos olhos dela uma claridade que não se compra. Ele mandou isto. Ele. O sultão. Nura pousou a bandeja e sussurrou: ele não é como dizem. A frase ficou no ar. Intriga. Esperança. Medo. Zerra sentou-se à janela. A lua redonda apoiava-se no céu. Mordeu uma tâmara, doce como infância perdida. Pensou na família. Pensou no homem que compra destinos. Quem é alguém que compra destinos? Quem é um reino que permite? Revolta queimou a garganta. Por baixo, curiosidade perigosa abriu fresta. A noite amadureceu. Zerra dormiu e acordou em marés curtas. Sonhou com um jardim e uma fonte paciente. Na borda, uma mão deixava uma rosa branca. Acordou com essa imagem e com a sensação de que o palácio a observava, e ela, o palácio. Não submissão, conversa entre dignidade e destino. O coração lembra, trilha. Antes da aurora, Safia voltou. A cerimônia será ao pôr do sol. Ele não comparecerá de manhã, mas enviará um emissário. Por quê? O sultão protege seus rituais. Safia hesitou. Há razões. Razões escondidas. Chaves múltiplas. O tambor invisível soou insistente: escute, prossiga. Ao nascer do dia, Zerra escolheu permanecer inteira. Banho frio para afiar a coragem, pão com zaatar para firmar o pacto consigo. No terraço, deixou o vento tocar o rosto. Não serei casca. Serei núcleo. Nura apareceu com um pergaminho. Para você. Um poema: se a tempestade me comprar, serei raio. Se a noite me vestir, serei estrela. Zerra guardou junto ao coração. Hoje à noite ele vai te mostrar algo que ninguém conhece, disse Nura. O mundo prendeu a respiração. A mente de Zerra correu por possibilidades: maldição, voto, promessa, lágrima. Impacto. Verdade. Ao entardecer, lamparinas acenderam o palácio. O céu refletiu nas cúpulas. As servas trouxeram as sedas. Zerra sentiu a tradição pousar nos ombros, mas sob a seda havia aço.
caminhou até a porta do Salão da União. Ao longe, no umbral oposto, uma figura alta recortada pela luz moveu-se. Não o rosto, apenas a sombra. O ar mudou de densidade, como quando o mar recua antes da onda. No peito de Zerra, coragem e medo dançavam juntos, como lâminas gêmeas, e cada passo era decisão, cada respiração, promessa de sobrevivência e amor. O batuque do destino alinhou-se ao compasso do coração. O coração lembra antes que a mente compreenda. Zerra deu um passo. A sombra deu outro. A noite de núpcias aguardava, e com ela a verdade que poderia ferir e curar. Ela ergueu o rosto e deixou o vento abrir as cortinas, unindo o fim do dia ao começo do desconhecido, exatamente onde o próximo capítulo, o do sultão misterioso, já respirava. As portas do grande salão abriram-se com um render solene, e o silêncio que se seguiu pareceu mais pesado que as próprias colunas de mármore. Zerra entrou com passos calculados, cada movimento impregnado de medo e dignidade. O véu leve escondia parte de seu rosto, mas não conseguia disfarçar o tremor contido em suas mãos. O salão era vasto, iluminado por lamparinas suspensas em correntes douradas que lançavam reflexos sobre mosaicos e tapeçarias de batalhas antigas. A imponência do lugar era esmagadora, como se cada pedra carregasse séculos de autoridade. No trono, parcialmente oculto pela penumbra, estava Idris al-Zahir. O sultão que ela fora ensinada a temer, o homem descrito em sussurros como um governante inflexível, calculista, dono de riquezas incalculáveis e de um poder absoluto sobre todos que respiravam dentro das muralhas de Kidar. A lenda dizia que seus olhos eram capazes de despir as intenções de qualquer um, e Zerra temia que ele visse através dela, revelando o caos que borbulhava em sua alma. O primeiro olhar foi como um choque de mundos. Idris levantou-se devagar, a túnica negra bordada em prata movendo-se como mar em noite tempestuosa. O rosto estava parcialmente iluminado, traços marcantes, mandíbula firme, barba bem aparada. Porém, havia uma dureza em seus olhos escuros que misturava poder e algo que ela não soube decifrar. Talvez tristeza. Talvez solidão. Zerra não tinha tempo de decifrar, pois o coração batia tão forte que parecia que todos podiam ouvir. Zerra Darviz, a voz do sultão ecoou grave, profunda, como trovão abafado por areia. Hoje você pisa neste palácio como esposa destinada. Ela ergueu o rosto com coragem emprestada do desespero. Como mercadoria, excelência, corrigiu, sem tremer. A frase saiu como faca, um corte no silêncio. Os guardas engoliram em seco. As servas desviaram os olhos. Mas Idris não se abalou. Ele apenas sustentou o olhar dela por segundos longos demais, até que a tensão se tornasse insuportável. Então, moveu-se um passo à frente, e Zerra percebeu algo contraditório. Sua presença impunha poder, mas também revelava um homem carregado de fardos invisíveis. Palavras podem ferir mais que correntes, respondeu Idris, a voz baixa, mas firme. Lembre-se disso. Zerra sentiu a revolta crescer. E correntes podem matar mais rápido que palavras. Um leve murmúrio percorreu o salão. A ousadia de uma jovem camponesa diante do sultão era quase uma afronta mortal. Idris, no entanto, não levantou a mão. Pelo contrário, um traço mínimo de curiosidade surgiu em seu rosto, como se não esperasse resistência. Ele fez um gesto, e todos os presentes se retiraram, deixando-o sozinho sob a luz suave das lamparinas. O silêncio que permaneceu era tão denso que Zerra quase podia tocá-lo. Diga-me, começou Idris, aproximando-se com passos lentos, medidos, você teme a noite que se aproxima? Zerra respirou fundo, tentando controlar o tremor da voz. Eu temo a injustiça mais que a noite. Idris parou diante dela, a menos de um braço de distância. O calor da sua presença era quase sufocante.
Os olhos dele, escuros como carvão molhado, examinavam-na com intensidade. Não havia luxúria imediata, como Zerra temia, mas algo mais complexo, análise, expectativa, talvez até conflito. Não se engane, disse Idris, baixo, quase como confidência. O medo é a arma de dois gumes. Pode proteger, ou destruir. As palavras dele ressoaram dentro dela como enigma. Zerra ergueu o queixo, recusando-se a demonstrar fraqueza. Se o senhor acredita que pode me quebrar pelo medo, talvez se decepcione. O canto dos lábios de Idris tremeu, não em riso aberto, mas em algo próximo de surpresa. Pela primeira vez, ele desviou os olhos por um instante, como se processasse a audácia daquela jovem. O gesto, pequeno mas revelador, mostrou que Idris não era apenas o sultão implacável das histórias. Havia rachaduras naquele muro. O silêncio entre eles foi interrompido por um trovão distante. A tempestade que ameaçava o deserto parecia aproximar-se. As cortinas balançaram, e a chama das lamparinas dançou. Zerra teve a impressão de que o próprio palácio respirava junto com eles, atento ao embate silencioso que se desenrolava. Idris se virou de costas, caminhando até uma janela alta. Dizem que fui forjado pelo fogo da guerra, falou, sem encará-la. Que não sei amar, que não sei sentir. Talvez seja verdade. As palavras ecoaram pelo salão como confissão velada. Zerra estreitou os olhos, tentando decifrar se aquilo era armadilha ou sinceridade. Havia peso na voz dele, como quem carrega cicatrizes que não se mostram à luz. Então por que aceitar uma esposa? Perguntou ela, a voz firme apesar do coração acelerado. Por que comprar o que não deseja? Idris permaneceu em silêncio por longos segundos. O vento do deserto entrou pela janela, trazendo areia fina que brilhou como ouro no ar. Quando ele finalmente respondeu, a voz estava carregada de uma gravidade estranha. Porque nem todos os segredos pertencem ao coração que os guarda. Alguns são impostos pelo destino. Zerra sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Havia algo escondido naquele homem, algo maior do que as paredes do palácio, maior até do que o poder que ele exercia. Ele voltou-se para ela, e pela primeira vez, os olhos não tinham apenas dureza. Havia dor, sombra, algo próximo de implorar por compreensão. Mas foi rápido, tão rápido que Zerra quase acreditou ter imaginado. Hoje não será como você pensa, murmurou Idris, andando em direção à saída lateral do salão. Descansará em seus aposentos. Amanhã, o destino continuará a se revelar. E sem esperar resposta, o sultão desapareceu na sombra do corredor, deixando Zerra sozinha em meio à grandiosidade do salão. O coração dela pulsava em ritmo frenético. A noite que temera ainda estava por vir, mas agora havia um novo temor, o mistério que cercava Idris Alzair. O homem que deveria ser apenas carrasco revelava-se labirinto. Ela voltou ao quarto conduzida por Safia, a mente em turbilhão. As frases dele ecoavam, nem todos os segredos pertencem ao coração que os guarda. Que segredo era esse? Que verdade o sultão escondia? Ao deitar-se, Zerra não conseguiu dormir. A seda macia era prisão dourada. O vento noturno sussurrava enigmas pelas frestas da janela. O tambor invisível do destino voltava a soar, compassado, insistente. Algo aguardava no horizonte. Algo que mudaria tudo. E enquanto a lua se erguia sobre o palácio de Kidar, Zerra percebeu que não estava apenas diante de um sultão poderoso, mas de um homem envolto em véus de mistério. E que a revelação, qualquer que fosse, viria na noite em que os dois estivessem sozinhos. O desejo reprimido de entender, a revolta por ter sido entregue, e a chama da curiosidade se misturaram em seu peito, criando um fogo que nem ela mesma conseguia apagar. Um fogo que só cresceria,
capítulo após capítulo, até consumir tudo em verdade. E assim, a aurora se aproximava, preparando o palco para o próximo passo inevitável, os preparativos para a noite de núpcias. O sol nasceu pesado sobre o deserto, tingindo o céu com tons de cobre e púrpura. No palácio, cada corredor parecia respirar em silêncio contido, como se a própria arquitetura aguardasse a noite prometida. Zerra despertou com os olhos ainda ardem de vigília, pois quase não dormira. A lembrança das palavras de Idris, a sombra nos olhos dele, o enigma que pendia no ar, tudo rodava em sua mente como areia em tempestade. E agora, as servas batiam à porta, trazendo não apenas água e tecidos, mas o peso da tradição que ela nunca escolhera. Safia entrou primeiro, com aquele olhar firme que misturava autoridade e compaixão. Zerra, chegou o dia. O palácio já se prepara. Sua voz era calma, mas havia um tom oculto, como se também ela soubesse que algo maior se aproximava. As servas seguiram, carregando bacias de cobre com água perfumada, óleos de jasmim, tecidos delicados e joias que reluziam como estrelas caídas. A jovem foi conduzida aos banhos de mármore. O vapor subia em nuvens densas, envolvendo-a como um véu de neblina. A água escorria por sua pele, mas em vez de acalmar, trazia recordações de sua vida anterior, o quintal humilde, o cheiro de pão assado pela mãe, os risos de crianças correndo. Tudo parecia distante, roubado, como se tivesse sido negociado junto com sua liberdade. Hoje será difícil, murmurou Zerra, mas para si mesma. Safia ouviu e se aproximou. Difícil, sim. Mas lembre-se, até mesmo o deserto floresce depois da tempestade. Zerra ergueu os olhos, tentando encontrar naquelas palavras algum alívio. As servas lavavam seus cabelos, penteavam cada fio com paciência quase ritualística. Passavam óleos pela pele, deixando-a perfumada, como se estivessem moldando uma imagem sagrada para ser oferecida. Cada gesto era parte de uma tradição ancestral, e, ainda assim, para Zerra tudo parecia uma preparação para o sacrifício. Quando terminou o banho, foi vestida com uma túnica de seda leve, cor de marfim. Bordados em dourado serpenteavam pelo tecido, como labirintos que aprisionavam seu corpo. Sobre a testa, colocaram uma tiara delicada, cravejada de pedras claras que refletiam a luz das lamparinas. A beleza imposta era inegável, mas para Zerra, cada ornamento era também uma corrente. Enquanto ajustavam as roupas, Nura entrou no aposento. Seus olhos brilhavam com uma mistura de inocência e preocupação. Zerra, trouxe isso para você. Nas mãos pequenas, uma rosa branca recém-colhida do jardim interno. É para lembrar que mesmo cercada por pedras, uma flor pode existir. Zerra segurou a flor, e o gesto simples tocou mais fundo do que todas as joias. O coração dela, preso entre medo e revolta, encontrou por um instante um lampejo de ternura. Obrigada, Nura. A voz saiu baixa, mas carregada de emoção. O palácio, no entanto, não esperava ternura. O ritmo da preparação era quase militar. O grande salão estava sendo adornado com tapeçarias novas, almofadas de seda, perfumes raros queimando em incensários de prata. O som de instrumentos suaves preenchia o ar, como se cada nota fosse um lembrete da cerimônia que se aproximava. Mas para Zerra, o que pesava não eram as cores nem os sons. Era a ausência de escolha. Era o futuro desconhecido que a noite trazia. Enquanto as servas ajustavam seus véus, ela pensava em Idris. Lembrava-se da dureza de seus olhos, mas também da fissura quase imperceptível que vira na noite anterior. Ele não era apenas o sultão implacável das lendas. Havia algo mais, um segredo que a noite prometia revelar. As horas passaram como correntes arrastadas. Do alto da torre, Zerra observou a cidade ao longe.
O povo não sabia de suas lágrimas, nem de seus medos. Para eles, a união era apenas símbolo de poder, mais uma história contada entre mercados e mesquitas. Para ela, era a linha entre vida e prisão. Ao entardecer, Safia voltou, trazendo consigo um manto bordado com fios de prata. É hora. Sua voz não trazia consolo, apenas o peso inevitável. Zerra deixou-se vestir. Sentiu o tecido frio contra a pele quente, como gelo sobre brasa. Caminhou pelos corredores iluminados, acompanhada por servas em silêncio reverente. Cada passo ecoava como prelúdio, cada sombra parecia observar. Ao longe, as portas do aposento nupcial aguardavam, guardadas por homens armados. Mas eram os olhos invisíveis do destino que mais a pesavam. Ao cruzar o último corredor, Nura correu até ela, apertando sua mão antes que os guardas a afastassem. Zerra, não tenha medo. Ele não é o monstro que todos pintam. E então desapareceu entre as servas, deixando atrás de si um fio de esperança misturado a ainda mais dúvida. As portas se abriram. O aposento estava banhado por luz suave de lamparinas, tecidos pendiam como véus, espalhando sombras dançantes. Almofadas de seda, tapetes macios, perfumes no ar. Um cenário de luxo e expectativa. No centro, Idris Al-Zahir estava de pé, aguardando. Vestia túnica escura, bordada em detalhes prateados, e o olhar que lançou para Zerra não foi de predador, mas de algo mais insondável. Zerra respirou fundo. O coração batia em compasso com o batuque invisível do destino. Aquela era a noite em que tudo seria decidido. A noite em que o medo, a revolta e o desejo reprimido se encontrariam no mesmo lugar. Idris não se moveu. Apenas observava. O silêncio entre eles era maior que todas as palavras. Zerra avançou alguns passos, sentindo o peso de cada gesto. A beleza do quarto, o perfume, o brilho das joias, nada escondia a verdade, ela era uma jovem entregue como mercadoria. Mas dentro dela, um fogo crescia. Fogo de resistência, fogo de vida. O sultão deu um passo em direção a ela, e o ar pareceu prender a respiração. Seus olhos encontraram os dela, e naquele instante não havia servas, não havia guardas, não havia palácio. Apenas dois destinos entrelaçados pela força do inevitável. Zerra, disse Idris, a voz grave como confissão. Esta noite, não será como imagina. A frase caiu como trovão em silêncio, preparando o palco para a revelação que viria. O coração de Zerra pulsava descontrolado, não de entrega, mas de antecipação. Algo imenso estava prestes a acontecer, e nenhuma preparação, nenhuma seda, nenhuma tradição seria capaz de suavizar a verdade que se aproximava. E assim, a noite avançou, trazendo com ela não apenas o peso da tradição, mas a promessa da revelação que mudaria tudo. As portas se fecharam atrás de Zerra, abafando o murmúrio distante do palácio. O aposento nupcial era um oceano de seda, velas e perfumes, mas nada conseguia acalmar a tempestade que crescia dentro dela. O coração batia em descompasso, como se cada pulsação fosse um grito de revolta e desejo reprimido. Idris estava diante dela, imóvel, tão imponente quanto as histórias o descreviam, e ainda assim, diferente. Não havia a pressa de um homem que reivindica a posse. Havia algo mais sombrio, mais contido, como um segredo prestes a escapar. Zerra não desviou o olhar. Se havia aprendido algo desde a entrega forçada, era que baixar a cabeça só aumentava a dor. O silêncio se estendeu, pesado como pedra. Até o som das lamparinas queimando parecia uma sinfonia de espera. Idris deu um passo à frente, e o ar se contraiu. Ela sentiu a proximidade dele como se fosse uma corrente elétrica. O perfume amadeirado misturava-se ao medo, e ainda assim, havia um fio de fascínio inexplicável.
Você esperava violência, disse Idris, a voz grave ecoando pelas paredes. Esperava correntes, talvez. Não esperava nada além de desespero, retrucou Zerra, firme, embora o corpo denunciasse o tremor contido. Fui entregue como mercadoria. O que mais posso esperar? As palavras atingiram Idris como lâmina. Seus olhos se estreitaram, mas não de raiva. Havia dor ali, uma dor que não se confessava facilmente. Ele respirou fundo, aproximando-se até que a distância entre eles fosse mínima. Zerra manteve-se firme, recusando-se a recuar. Não é mercadoria que contemplo diante de mim, murmurou ele, e por um instante, a voz perdeu a dureza. É uma chama. E chamas podem tanto iluminar quanto destruir. O silêncio voltou a reinar, e dessa vez era quase sufocante. Zerra sentiu o corpo estremecer. A raiva queimava, mas junto dela, uma curiosidade crescente. Quem era aquele homem que, em vez de impor domínio, falava em enigmas? Quem era o sultão que hesitava diante de uma jovem entregue? Então por que me trouxe até aqui? Perguntou ela, os olhos cravados nos dele. Por que me cercar de sedas e perfumes se não pretende usar a lâmina da tradição contra mim? Idris desviou o olhar por um instante, como se buscasse coragem em algum canto do quarto. Aproximou-se da janela, onde a lua iluminava seu perfil marcado por cicatrizes quase invisíveis. Zerra percebeu a tensão em seus ombros, como se carregasse um peso maior do que os exércitos que comandava. Porque nem toda verdade pode ser dita no tempo que desejamos, respondeu Idris, baixo, quase para si mesmo. Há feridas que não se mostram sem motivo. Zerra sentiu um arrepio. O confronto silencioso não era apenas entre ela e o sultão. Era também entre ele e algo dentro dele, algo escondido, algo que talvez definisse a própria razão de sua união. Ele voltou-se para ela, e os olhos encontraram os dela com intensidade cortante. Hoje, não tomarei o que não me pertence. A frase caiu no chão como espada abandonada. Você não será forçada a nada. Zerra piscou, surpresa. Não esperava clemência. Não esperava hesitação. A revolta que a consumia perdeu por um instante seu alvo, e o coração acelerado bateu em ritmo confuso. Se não vai me forçar, então o que espera de mim? Perguntou, a voz quase sussurrada. Idris caminhou até ela, mas parou a meio passo, como se uma barreira invisível o separasse. Espero o impossível, disse, e os olhos ardiam de segredos. Espero que veja além do que dizem sobre mim. Que perceba que nem sempre o poder é escolha. Às vezes, é prisão. Zerra sentiu a respiração prender-se. A palavra prisão ecoou fundo, porque era exatamente assim que ela se sentia. Forçada a estar ali, presa em ouro e seda. Mas ouvir o sultão, o homem que todos temiam, falar sobre prisão, era quase inconcebível. O desejo reprimido, até então sufocado, ganhou nova forma. Não era desejo carnal, mas desejo de compreender, de atravessar aquele muro de enigmas. O confronto não era feito de gritos, mas de silêncios que queimavam mais que palavras. Não sei quem você é, Idris Al-Zahir, disse Zerra, os olhos firmes. Mas sei que não é o homem que todos descrevem. Idris não respondeu. Apenas a observou longamente, como se aquelas palavras tivessem o poder de tocar feridas antigas. Ele estendeu a mão, mas não para tocá-la. Apenas deixou-a suspensa no ar, perto o bastante para que ela sentisse o calor, longe o suficiente para não quebrar a promessa de não forçá-la. Zerra olhou para a mão dele, depois para o rosto. Por um instante, desejou que a distância fosse quebrada. Por um instante, quis que o toque viesse, não como imposição, mas como escolha. Mas recuou meio passo,
lembrando-se das correntes invisíveis que ainda a cercavam. Se realmente não vai me forçar, disse ela, firme, então me prove. O sultão recolheu a mão lentamente. Um suspiro quase imperceptível escapou de seus lábios. A prova virá com o tempo. Esta noite, o silêncio será nossa testemunha. Zerra respirou fundo, tentando absorver o que acabará de ouvir. O aposento, preparado para a consumação, tornará-se palco de um duelo silencioso entre duas vontades. Ela, a jovem entregue como mercadoria, recusava-se a se quebrar. Ele, o sultão temido, recusava-se a cumprir o papel que todos esperavam dele. O choque era inevitável. A revolta dela contra a compaixão dele. O medo contra o segredo. O desejo reprimido contra a distância imposta. Quando a madrugada avançou, Zerra sentou-se à beira do leito, os olhos fixos na chama das velas. Idris permaneceu em pé, perto da janela, como sentinela de seus próprios demônios. Não trocaram mais palavras, mas o silêncio que os envolvia era mais eloquente do que qualquer discurso. A noite terminou não com lágrimas nem com gritos, mas com a certeza de que algo profundo estava em jogo. Um confronto que não se resolvia em uma noite. Um segredo que ainda aguardava para ser revelado. E quando os primeiros raios da aurora tocaram as paredes do palácio, Zerra soube que sua vida jamais seria a mesma. Porque o verdadeiro embate não estava nas correntes que a trouxeram, mas no mistério que agora pulsava entre ela e Idris Alzair. O confronto silencioso havia começado, e nada poderia deter a marcha da verdade que se aproximava. A aurora tingiu os céus de Kidar com cores de fogo, como se o próprio deserto ardesse em segredo. Zerra despertou com os olhos pesados, pois a noite passada não lhe dera descanso. O silêncio que partilhara com Idris ecoava dentro dela como um cântico inquietante. O sultão não a tocará, não exigirá, não reclamará o que a tradição lhe permitia. Mas também não explicará. E era esse vazio, esse enigma, que queimava o coração da jovem mais do que qualquer corrente. As servas entraram em silêncio, como se temessem perturbar algo sagrado. Trazendo pães, tâmaras e chá, deixaram-na em paz. Zerra, porém, mal tocou na comida. Cada gole de chá parecia pesado demais, cada mordida seca como areia. O que Idris escondia? Por que recusará a noite que todos esperavam? Mais tarde, Nura entrou correndo, a pequena rosa branca ainda presa em seu cabelo. Os olhos da menina brilhavam com ansiedade. Zerra, ouviu os guardas falarem. Dizem que o sultão guarda uma marca, uma ferida, algo que ninguém pode ver. Dizem que foi amaldiçoado. Zerra franziu o senho. Amaldiçoado? Sim, respondeu Nura, abaixando a voz. Que se ele tocar em alguém, se entregar, o reino todo cairá em desgraça. As palavras fizeram o corpo de Zerra gelar. Era lenda ou verdade? Era mito espalhado entre corredores ou segredo real que Idris escondia com unhas e dentes? Ao entardecer, Safia veio buscá-la. O sultão deseja vê-la novamente. A voz firme não deixava espaço para recusa. Zerra caminhou pelos corredores, o coração batendo com a força de tambores invisíveis. Cada passo a aproximava não apenas de Idris, mas da revelação que mudaria seu destino. O salão estava quase escuro, iluminado apenas por tochas nas paredes. Idris aguardava, de pé, junto a uma mesa de mapas antigos. Ao vê-la, não sorriu. Apenas a observou em silêncio. Você quer respostas, disse ele, enfim. Não apenas quero. Preciso, respondeu Zerra, firme. Não pode me manter prisioneira de um enigma. Idris suspirou, como quem carrega o peso de um mundo inteiro nas costas. Lentamente, aproximou-se.
Há coisas que um governante não pode mostrar. Cicatrizes que não pertencem apenas a ele, mas a todo o reino. Então me mostre, pediu ela, a voz mais ousada do que sua coragem. Mostre o que o aprisiona. Por um momento, pensou que ele recusaria. Mas Idris ergueu a mão, desatando o fecho da túnica escura. O tecido deslizou pelos ombros, revelando a pele marcada. Não eram apenas cicatrizes de guerra. Eram sinais profundos, marcas que corriam como rios queimados pelo tempo. Algumas pareciam gravadas por lâminas, outras por fogo. Zerra levou a mão à boca. Aquelas marcas não eram apenas ferimentos. Eram memórias cravadas no corpo. Quem fez isso com você? Idris fechou os olhos por um instante, como se revivesse cada golpe. Não foram inimigos de fora. Foram os meus. O conselho, os homens que deveriam proteger o trono. Eles me submeteram a um ritual de juramento quando assumi o poder. Disseram que assim eu provaria ser digno. Mas na verdade, prenderam-me a uma maldição. Zerra deu um passo à frente, tomada por choque e compaixão. Maldição? Juraram que, se eu tomasse esposa de verdade, se consumasse uma união, o reino sangraria. Os olhos de Idris ardiam com uma mistura de dor e orgulho ferido. Transformaram-me em prisioneiro do meu próprio trono. O silêncio caiu como pedra. Zerra sentiu o peso das palavras atravessarem sua alma. Ele não a tocará não por desprezo, mas por medo. Não por arrogância, mas por ferida. O sultão temido, que todos acreditavam implacável, era também vítima de correntes invisíveis. E é por isso que me trouxe? Perguntou ela, a voz embargada. Para continuar prisioneiro, para sustentar um pacto cruel. Não, disse Idris, firme. Trouxe-a porque vi em você algo que não vejo em mais ninguém. Uma força que não se curva, uma chama que resiste. Preciso de alguém que me ajude a enfrentar a mentira que sustenta esse reino. As palavras incendiaram o peito de Zerra. O desejo reprimido transformou-se em algo novo, a necessidade de romper correntes, de desafiar o destino. Ela tocou o próprio peito, tentando conter as emoções. Eu deveria odiá-lo. Fui arrancada de minha casa, entregue como mercadoria. Mas agora vejo que também é prisioneiro. Aproximou-se, a voz firme. E prisioneiros podem se libertar. Idris a encarou, o olhar carregado de surpresa e algo mais profundo. Pela primeira vez, não parecia sultão nem carrasco, mas apenas um homem nu diante de sua dor. Você não tem medo de mim? Perguntou, quase num sussurro. Tenho, confessou Zerra, o coração disparado. Mas tenho mais medo de viver acorrentada à mentira. O silêncio entre eles foi quebrado apenas pelo som do vento do deserto batendo contra as janelas. Idris fechou os olhos, como quem recebe uma resposta que esperava há anos. Quando os abriu, a chama de esperança queimava dentro deles. Então caminhará comigo nessa guerra? Perguntou. Zerra respirou fundo. Sabia que dizer sim era mergulhar em um abismo desconhecido. Mas também sabia que a vida que deixará para trás não existia mais. Caminharei. E naquele instante, algo mudou. O confronto silencioso transformou-se em aliança. A revolta deu lugar a propósito. O desejo reprimido ganhou forma de promessa. Idris voltou a vestir a túnica, escondendo as cicatrizes, mas não conseguia esconder mais a verdade. Zerra agora sabia. E esse saber era arma e escudo. Enquanto a noite avançava, ela percebeu que a verdade não era apenas sobre ele. Era também sobre ela mesma. A jovem que fora vendida como mercadoria agora se tornava guardiã de um segredo capaz de derrubar impérios.
E no fundo de sua alma, uma certeza brotava: aquela noite não marcava o fim de sua liberdade, mas o início de uma luta que mudaria tudo. O vento do deserto rugia contra as paredes do palácio como um coro de vozes ancestrais, trazendo consigo a poeira dourada da noite. Para Zerra, cada rajada parecia carregar uma lembrança de sua terra distante, da infância roubada, das ruas estreitas onde o cheiro de pão fresco se misturava ao perfume das laranjeiras. Mas agora, ao estar diante de Idris, tudo isso parecia um sonho longínquo, quase irreal. O presente pesava demais para que ela pudesse se refugiar em memórias. Depois da revelação das cicatrizes e da maldição, Zerra retornará aos seus aposentos como quem carrega um segredo que poderia incendiar o mundo. Não conseguia pregar os olhos, mesmo quando a madrugada avançava silenciosa. O rosto de Idris, marcado pela dor e pela força contida, surgia diante dela a cada instante. O sultão que antes representava apenas opressão agora se erguia em sua mente como um homem quebrado, sustentando correntes invisíveis. No entanto, algo dentro dela resistia em se entregar à compaixão plena. Como poderia ela sentir ternura por aquele que, de certa forma, a comprará como se fosse um objeto? O coração batia em guerra contra si mesmo, entre o ódio e uma estranha atração que nascia da dor compartilhada. Ao raiar do dia, uma serva entrou com um recado inesperado: o sultão desejava a presença de Zerra nos jardins privados. O coração dela acelerou. Os jardins eram território proibido para a maioria das mulheres do harém, e apenas aquelas que Idris desejava tinham o privilégio de caminhar por lá. Zerra caminhou em silêncio pelos corredores, acompanhada por guardas que mantinham os olhos baixos, como se também fossem prisioneiros da mesma maldição. Ao adentrar os jardins, foi recebida por uma visão que a deixou sem fôlego. Fontes de mármore jorravam água cristalina, flores raras cresciam em arcos coloridos, e ao centro, Idris aguardava, sentado à sombra de uma figueira antiga. Ele não vestia as pesadas túnicas reais. Estava de branco, simples, quase humano. Ao vê-la, fez um gesto para que se aproximasse. Zerra, disse com uma voz que soou mais suave do que ela imaginava ser capaz de ouvir dele: sei que me odeia. E não a culpo por isso. Mas precisava que soubesse a verdade. Ela permaneceu em silêncio, apenas observando. O vento balançava seus véus, e a tensão entre os dois parecia eletrizar o ar. Idris continuou: passei anos preso a um trono que não escolhi da forma como imaginam. Meu destino foi escrito com sangue alheio e com correntes que não vejo, mas sinto a cada respiração. Zerra respirou fundo. E agora o que espera de mim? Que eu compartilhe de suas correntes. Que aceite viver como cúmplice desse pacto cruel. Idris a encarou, os olhos escuros refletindo a dor de alguém que não pedia perdão, mas compreensão. Não espero submissão. Espero que seja ponte. Preciso de alguém que me veja além da máscara, que não tema minhas cicatrizes. Preciso que seja minha voz onde o silêncio me sufoca. As palavras penetraram em Zerra como lâmina e bálsamo ao mesmo tempo. Por um instante, quis gritar, fugir, negar. Mas ao mesmo tempo, havia uma centelha de algo maior. Talvez fosse destino, talvez fosse apenas a necessidade de acreditar em algo que desse sentido ao absurdo. Não sei se posso, confessou ela. Não sei se consigo confiar. Idris se levantou lentamente, aproximando-se com passos medidos. Estava tão perto que Zerra pôde sentir o calor de sua respiração. Confiança não nasce do nada. É construída em cada escolha. Por isso, a partir de hoje, não a tratarei como mercadoria. A partir de hoje, é livre para decidir se fica ou se vai. Zerra arregalou os olhos. Livre? Sim, afirmou ele, com firmeza. Se quiser partir,
providenciarei para que seja levada em segurança para qualquer lugar que desejar. Mas se escolher ficar, ficará como aliada, não como prisioneira. As palavras a golpearam com força inesperada. Parte dela quis agarrar a oportunidade de fugir, regressar às raízes, encontrar paz distante. Mas outra parte, uma parte mais profunda, talvez mais verdadeira, sabia que não conseguiria simplesmente partir. Porque agora, além do ódio, havia também um vínculo tênue, algo que nascerá da dor revelada, da ferida exposta. Por que me dar essa escolha? Perguntou ela, desconfiada. Porque você é a primeira pessoa que não se curva diante de mim, respondeu Idris, com um quase sorriso. A primeira que ousou me encarar não como sultão, mas como homem. O silêncio caiu entre eles. Mas não era o silêncio do vazio. Era o silêncio carregado de desejo reprimido, de perguntas sem resposta, de uma ligação que começava a se formar. Zerra desviou os olhos, temendo que, se encarasse aquele olhar por mais tempo, seu coração a atraísse. Nesse instante, ouviu-se o som de passos apressados. Nura surgiu correndo, o rosto alarmado. Zerra. Há rumores nos corredores. Dizem que o conselho já desconfia. Dizem que vigiam cada movimento do sultão e de quem se aproxima dele. Idris fechou o rosto, como quem volta a vestir a máscara de ferro. Então precisamos ser cuidadosos. O conselho teme que qualquer rachadura revele a verdade. Zerra olhou para ele, compreendendo a gravidade. Agora, não era apenas uma história de sentimentos. Era uma conspiração, uma intriga que o cercava como serpentes. E ela já estava envolvida, queira ou não. O vento soprou novamente, levantando a areia dourada que parecia dançar no ar. Zerra sentiu que o deserto a chamava, como se fosse testemunha silenciosa da nova aliança que surgia. Com voz firme, ela declarou: não fugirei. Ficarei. Mas não como sombra. Ficarei como chama. Idris a observou, e pela primeira vez, seus olhos se suavizaram com um brilho que parecia esperança. Então caminhemos juntos. Naquele momento, um vínculo inesperado foi selado. Não com beijos, não com promessas fáceis, mas com a verdade exposta e a coragem compartilhada. Entre eles nasceu algo que nenhum conselho poderia prever, algo que nenhuma maldição poderia apagar, a possibilidade de redenção. O som dos tambores invisíveis ecoou na alma de Zerra. O coração lembrava antes que a mente compreendesse. E, no fundo, ela sabia, essa aliança mudaria não apenas o destino de Idris, mas o dela também. E assim, sob o céu dourado de Kidar, Zerra e Idris deram os primeiros passos rumo a uma batalha que começava dentro de si, mas que em breve incendiaria todo o império. O palácio de Kidar se erguia sob a luz do crepúsculo como uma fortaleza dourada, mas, por trás das paredes ornamentadas, o veneno da intriga corria em silêncio. Os corredores largos, ladeados por colunas de mármore e tapetes tecidos com fios de ouro, eram testemunhas de sussurros abafados e olhares que evitavam a luz. Zerra começava a perceber que, mais do que as correntes invisíveis que pesavam sobre Idris, havia inimigos vivos, astutos, que o observavam com a frieza de chacais famintos esperando o momento de atacar. O Conselho dos Sete, um círculo de homens poderosos que governavam das sombras, já desconfiava da mudança sutil no comportamento do sultão. Idris, antes implacável, havia mostrado sinais de humanidade. E para homens que se alimentavam da tirania, humanidade era sinônimo de fraqueza. Zerra sabia que cada passo dado ao lado dele poderia ser interpretado como ameaça. Mas, mesmo assim, havia decidido permanecer. E essa escolha aprendia agora numa teia que não poderia ser desfeita sem dor. Naquela noite, Idris a chamou novamente. Mas desta vez, não para confidências.
Levou-a a uma câmara oculta atrás da biblioteca, onde tochas queimavam com chamas azuladas e símbolos antigos decoravam as paredes. Este lugar é conhecido apenas por mim e por um homem de confiança, explicou Idris, a voz grave, carregada de segredos. Foi aqui que aprendi, ainda criança, sobre o fardo que carrego. Zerra correu os dedos pelas paredes, sentindo os sulcos dos símbolos, como cicatrizes na pedra. E por que me trouxe aqui? Perguntou, os olhos brilhando de uma mistura de medo e curiosidade. Porque preciso que compreenda o tamanho da ameaça, respondeu ele, fixando nela um olhar penetrante. O conselho não é apenas um grupo de anciãos que opinam sobre o reino. Eles são a raiz da maldição. Foram eles que selaram meu destino. O coração de Zerra bateu acelerado. Cada revelação parecia abrir novas feridas, mas também deixava claro que Idris não era apenas prisioneiro de um pacto, mas de homens que o mantinham acorrentado pelo medo. Se foram eles que selaram sua dor, disse ela, com a voz embargada, então é contra eles que devemos lutar. Idris suspirou, um som que parecia carregar séculos de peso. Falar em lutar é simples. Mas saiba, Zerra, o conselho é feito de sombras que se estendem por todo o império. Eles controlam exércitos, riquezas, crenças. Desafiá-los é como tentar deter o vento com as mãos. Zerra ergueu o queixo, os olhos faiscando com uma determinação que nem ela sabia possuir. O vento pode não ser contido, mas pode ser redirecionado. E se o destino nos trouxe até aqui, não acredito que seja para permanecer em silêncio. Por um instante, Idris a encarou como se buscasse nela a chama que ele mesmo havia perdido. E a encontrou. Na mesma noite, enquanto as estrelas bordavam o céu, uma reunião secreta acontecia nos salões mais distantes do palácio. O Conselho dos Sete estava reunido. Homens de barbas longas e túnicas pesadas, cada um representando uma força invisível, o comércio, a guerra, a fé, a justiça corrompida, a espionagem, o ouro e o sangue. O sultão mudou, disse o mais velho, conhecido como Khaled, cuja voz soava como o roçar de serpentes. Há rumores de que anda concedendo privilégios a uma estrangeira. Uma mulher entregue a ele como presente agora caminha em jardins proibidos. Um murmúrio percorreu a mesa de pedra. Isso não pode ser tolerado, retrucou outro, os olhos pequenos brilhando de crueldade. A fraqueza de Idris pode se transformar em revolta entre o povo. Se ele deixar transparecer compaixão, abrirá as portas para a desobediência. Khaled apoiou as mãos sobre a mesa. Então precisamos lembrá-lo de seu lugar. Ou, se necessário, escolher um novo sultão. Essas palavras pairaram no ar como lâmina afiada. E no coração de Idris, longe dali, um arrepio percorreu sua espinha. Talvez fosse apenas intuição, ou talvez o som distante dos tambores do destino. Enquanto isso, Zerra caminhava sozinha pelo pátio iluminado pela lua. Seus pensamentos eram um redemoinho, lembranças da noite de revelações, da oferta de liberdade, das palavras ditas nos jardins. Parte dela ainda não compreendia por que escolhera ficar. Mas algo dentro de si sussurrava que sua vida estava intrinsecamente ligada àquele homem, não apenas por acaso, mas por uma trama maior, tecida pelo próprio deserto. Foi quando Nura se aproximou, ofegante. Zerra, ouvi algo terrível. O conselho prepara uma prova. Querem testar o sultão diante de todos. Se falhar, dirão que não é digno do trono. O sangue de Zerra gelou. E o que significa essa prova? Nura hesitou antes de responder. Um sacrifício. Querem que Idris prove lealdade ao pacto diante de todos, derramando sangue inocente. O coração de Zerra quase parou. Sacrifício. Sangue inocente.
O mesmo horror que ele havia confessado a ela em segredo, agora seria exigido diante do império inteiro. Eles querem destruí-lo, murmurou Zerra, os olhos marejados. Querem destruí-los, corrigiu Nura, com tristeza. Pois sabem que, se ele se recusar, cairá. Mas se obedecer, perderá você. As palavras caíram sobre Zerra como pedras. Era um dilema impossível, ou Idris cedia ao pacto e se afundava ainda mais nas correntes, ou resistia e perdia o trono, talvez até a vida. Naquela noite, enquanto Idris a encontrava na câmara secreta, Zerra não conteve as lágrimas. Eles vão matá-lo com essa prova. Querem esmagá-lo diante de todos. Idris a fitou em silêncio, o semblante duro, mas os olhos marejados. Eu sei. Então lute. Suplicou ela. Lute contra eles, lute por você, por nós, pelo povo. Ele aproximou o rosto, tão perto que ela podia sentir a dor em sua respiração. E se perdermos? Zerra segurou suas mãos com força, as cicatrizes ardendo sob seu toque. Então ao menos teremos lutado. O vento soprou pelo túnel secreto, carregando o som dos tambores invisíveis. O coração lembrava antes que a mente compreendesse. E naquele instante, uma decisão foi tomada, ainda que não dita em voz alta, não seriam mais apenas prisioneiros da maldição. Seriam desafiadores do próprio destino. Enquanto o Conselho dos Sete tramava na escuridão, Zerra e Idris, unidos por dor e desejo reprimido, preparavam-se para o confronto que mudaria o Império para sempre. O palco estava montado. O destino, prestes a ser provocado. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.